Continuando aqui a confecção do dente inferior, estou levando aqui a primeira camada de porcelana e em seguida a porcelana incisal. É o mesmo processo da ponte que foi feita de 4 elementos. Bem processo. Aqui eu estou fazendo um acabamento da dentina e da incisal para ficar o mais natural possível. Vocês estão vendo que o dente já sai com um formato como se fosse um dente totalmente esculpido. Aqui entra a escultura. A gente coloca o material, mas também a gente retira. Retira um pouquinho do material, do excesso, para poder fazer as cúspides do dente. Dentes são separados por cúspides. No caso aqui, o primeiro molar inferior, ele tem 3 cúspides aqui para vestibular, a parte externa, e tem 2 cúspides para a parte lingual, que é a parte interna do dente. Muita gente me pergunta também como é que eu consigo, com um instrumento só, uma espátula só no caso aqui, e um pincel apenas, fazer todo o procedimento que eu preciso. Aí eu respondo, são 50 anos de convivência. Eu tenho colegas que trabalham muito bem, até melhor do que eu, não tenha dúvida, que eu não sou melhor do que ninguém. Não me julgo assim. E esses meus colegas trabalham com muitos instrumentos, muitas espátulas. Eu respeito e admiro, é cada um, né? Cada um é cada um. Então vocês veem aqui que o dente já tem um certo formato de um dente natural. Vocês estão vendo aqui a anatomia do outro dente? Então, esse dente aqui está um pouco parecido com o dente oposto.
Ele tem uma certa anatomia já de um dente natural. É possível perceber, né, gente, que já tem assim uma certa aparência com o dente natural. Então, agora vamos fazer o mesmo processo que foi feito com a ponte. Vamos remover ele daqui. E aqui fazer os complementos para não ficar faltando. Está aqui o bolazão concluído, a ponte também está ali esperando o momento de pré-secamento para poder entrar no forno. Agora eu estou abrindo o forno, que está com uma temperatura baixa, a nível de seus 402 graus. Ele sempre fica entre 400 e 402, que é a temperatura inicial para fazer a queima da porcelana. Como eu fiz na vez anterior, na primeira queima do opaco, volta-se a repetir o mesmo procedimento. Tem-se que esperar um pouco na porta do forno para ter um pré-aquecimento, um pré-secagem. Depois que tem essa pré-secagem, é que a gente leva para a bandeja para fazer a programação de 400. Aí a dentina, a porcelana dentina já não é 400, já não é 980, já é um pouco menos. É uma temperatura de 935 graus. Existe uma cerâmica que funda a 945, 960, mas essa a gente trabalha com 935 graus. A dentina e o esmalte. Volto a repetir, a porcelana inicial, que é a opaca, é 980 graus. Vamos aguardar mais um pouquinho, daqui a pouco a gente prossegue com o andamento. Nós vamos fazer a queima partindo de 400 graus centígrados a 935 graus centígrados com 720 polegadas quadradas de vácuo. Isso que eu friso sempre. É uma pressão muito grande que existe para poder haver a condensação, a homogeneização dos cristais, das moléculas da porcelana fundindo-se sobre a primeira camada de porcelana opaca que foi aplicada sobre o metal. Agora vamos programar o forno. Aqui eu tenho 5 elementos de porcelana. Tem uma ponte com 4 dentes e uma coroa individual. Eu vou colocar aqui a programação porcelana de imagem 3, programa 3. Programa 4. O programa 4 é até 4 elementos. Agora o programa 5, CO5, é ponte de 6 a 10 elementos. Então eu vou aplicar aqui o Start. Já vai começar a contar o tempo que eu tenho que queimar 5 elementos de porcelana. Está aqui a programação. Entre 6 e 10 elementos. Vamos aguardar agora o ciclo de queima para depois ter a abertura, o esfriamento e depois de concluído esse processo, vamos partir para a parte de acabamento através de pedras e discos, pedras montadas e disco de diamante para fazer a anatomia definitiva do trabalho. Em seguida, esse trabalho deve ser provado na boca do paciente para ver os ajustes que é necessário fazer, a articulação, se existe algum contato prematuro, se está condizente. Aí a parte clínica. Nessa parte clínica, o dentista já vai fazer toda a avaliação do trabalho para depois voltar aqui para a bancada para fazer o acabamento final, que é o glaseamento, é o overglaze, é o brilho. É um processo que se leva ao forno outra vez. Aplica-se um líquido com pó e se leva o trabalho ao forno outra vez para queimar aquele brilho e ficar vitrificado. Aí a partir daí
está concluído o trabalho, passa-se para a mão para o dentista fazer a cimentação na boca do paciente e o paciente sai sorrindo, feliz da vida. E eu aqui, por outro lado, também feliz da vida de ter corrigido mais um sorriso de um cidadão brasileiro.